Vem pra cá. Terminou em confusão o baile de carnaval que aconteceu neste domingo no bairro Gutierres, na região oeste de Belo Horizonte. Meus amigos, a Polícia Militar teve que utilizar bombas de gás e também bombas de efeito moral para dispersar os foliões que insistiam em permanecer no local até mais tarde. O que estava combinado? Combinado acabar aquele baile, aquela festa, aquela manifestação do carnaval, uma determinada hora, 4 horas da tarde. Mas, até depois de 7 horas da noite, eles ainda estavam lá. A Etel Corrêa foi até o local e é ela quem traz todos os detalhes dessa informação para você. Comigo, vamos ver na tela. Aqui o povo lá embaixo. Não, aquela menina tá passando mal. Não. As imagens são do entorno da praça do bairro Gutierres, na região sul de Belo Horizonte. Uma multidão ocupa as ruas quando as viaturas da polícia chegam e dispersam o movimento com o uso de bombas de efeito moral. Homens mascarados reagem à operação e atiram objetos contra os militares. Das janelas dos prédios, moradores assistem às cenas assustados. Não, eles estão jogando garrafa de cerveja na polícia, não é possível. Pela manhã, a praça já estava limpa, mas os pedaços de garrafas pelo chão e os galhos quebrados eram reflexo da correria e da confusão. A polícia foi chamada por moradores incomodados com um movimento que não cessava. Já era noite e o bloco já havia deixado a praça, mas muitos foliões continuavam na região. Difícil entrar nas garagens bloqueadas por tanta gente e por veículos com sons ligados no porta-malas. Também incomodava os moradores a venda e o consumo ilegal de entorpecentes no meio da rua. Estava uma praça de guerra, porque a polícia chegou, a hora que venceu o horário liberado, a polícia chegou e pediu para os carros de sons pararem. Eles não pararam. Alguns pararam, outros não. Aí eles começaram a soltar bomba de efeito moral, aí o pessoal começou a correr, aí apareceram as pessoas mascaradas, jogando garrafa, jogando pedra na polícia e a polícia devolvendo com gás lacrimogêneo e bomba de efeito moral. Foi aqui dentro de casa, a gente fechado aqui, o olho ardendo, garganta ruim. Segundo a PM, foram pelo menos 30 ligações com o mesmo tipo de denúncia e pedido de socorro. Colocaram cocaína aqui, cheirando cocaína aqui. Na entrada do prédio? Na entrada do prédio. Sem preocupação nenhuma? Sem preocupação nenhuma. O bloco vai embora, porque ele tem uma instrução, ele vai embora e quem tá fica e não quer arredar o pé. E moradores começaram a solicitar à polícia que voltasse a vida na praça. Eu precisava de entrar na minha casa, como é que eu entrava? Estão dizendo que a polícia foi agressiva, mas a polícia não foi agressiva. A polícia, quando ela é solicitada, ela tem que usar a força que tem. Parece que eles até usaram um megafone para avisar, para dispersar. Mas não adianta. Quem começa a beber às 10h30 da manhã e vai até às 19 horas bebendo, você acha que eles têm condição de raciocinar alguma coisa? Obedecer? Jamais. De acordo com os moradores, durante o desfile do bloco Me Beija Que Sou Pagodeiro, apesar do problema no trânsito, não havia registro de brigas ou confusões. Mas o pré-carnaval deveria terminar às 4 da tarde e se estendeu até por volta das 8 da noite. Vários moradores saíram desse prédio, não estão conseguindo ficar aqui. Primeiro que a gente ficou ilhado, a gente não consegue entrar, não consegue sair. Então eu tenho uma filha que mora no Grajaú, eu fui para casa dela. Não comporta nem bem os moradores, quanto mais 20 mil pessoas bebendo, fumando maconha, cheirando cocaína, transando no meio da rua e fazendo xixi no meio da rua. O bairro está fedendo por completo hoje na segunda-feira. Está insuportável o cheiro. O dono deste restaurante reclamou da ação da polícia. Ele afirma que teve prejuízo por causa da confusão na rua, que invadiu o comércio e teve gente que saiu sem pagar. Era por volta ali de 7h30 da noite. E quando um cliente chegou e me comunicou que a polícia estava pretendendo fazer uma operação para expulsar o pessoal, tudo. E aí fui conversar com um dos sargentos local, falei, por que vocês vão fazer isso? Está tudo correndo muito bem até o momento, nenhuma confusão, nenhuma briga. Ele simplesmente me respondeu dizendo que o evento era para ter acabado às 4 da tarde. Soltaram 3 bombas de efeito moral, com gás de pimenta, etc. E acabou gerando uma correria muito grande no bar. Clientes saindo sem pagar. A ação da polícia ali, em si, desde o princípio,
ela foi uma ação pautada no uso progressivo da força. Continuou a empreitada, mais de 5.000 pessoas no local, a polícia insistindo até que ela é recebida a pedradas. A polícia faz utilização de instrumentos de menor potencial, que instrumentos, inclusive, para a incolumidade e a proteção dessas pessoas. E com a proximidade da festa popular no próximo fim de semana, moradores do bairro já pensam mesmo em fugir da região. Vamos fazer um trabalho, vamos botar faixa, nós queremos essa praça de volta. Isso aqui não é local para isso. Isso é um bairro residencial. Nós também, como cidadão, temos direito. Eu preciso voltar para casa. Sinceramente, eu vou sair daqui. Eu vou para um lugar, para o interior, porque aqui não tem condição. Você não tem condição, você não tem tranquilidade. Aqui o povo lá embaixo. Não, aquela menina tá passando mal. Não. Daqui a pouquinho eu vou tratar desse assunto, vou chamar o Laura. De um outro, o pessoal se alegrando no carnaval, por conta de tudo, e cada um falando uma coisa. Stanley, nós estamos... E aí o bairro lá no Gutierrez, dizendo o seguinte, tá aí, eu quero voltar nela. A minha pergunta é a seguinte, o bairro Gutierrez é um bairro residencial, eminentemente residencial. Há poucos dias, nós fizemos matéria nesse bairro, atendendo a convocação dos nossos moradores de lá, e eles reclamavam da violência, dos assaltos no bairro Gutierrez. Passado alguns dias, nós estamos de volta com essas imagens, que até o Correio entrou comigo hoje pela manhã ao vivo e dava conta de que o serviço de limpeza foi rápido. Mas ontem à noite, as imagens que se viam eram essas aí, ó. Imagens de pessoas usando drogas, fazendo sexo no meio da rua. Para quem quisesse ver, o combinado era até às 4 da tarde, às 7 horas não tinham se dissipado ainda. Então eu acho, me perdoe os comerciantes do local, sobretudo os que disseram que tiveram prejuízo, eu acho que esse lucro que vocês tiveram aí não vão se sustentar ou não vai sustentar o senhor nos outros 360 dias do ano. Os moradores que vão consumir o seu produto aí, o senhor que me perdoe a franqueza, os moradores que vão consumir o seu produto nos outros 360 dias do ano são os moradores que residem no dia a dia aí no bairro Gutierrez. Então, por gentileza, lembre-se de uma máxima que eu uso muito lá no Eujanópolis: angu de um dia e nem de 4 dias e nem de uma semana não engorda cachorro, não. Lembre-se que o usuário, o consumidor do seu estabelecimento comercial do bairro Gutierrez é quem mora aí. E as pessoas que estavam pulando esse carnaval nem sempre, ou talvez não sejam, moradores desse bairro. Agora, o trabalho que a polícia fez foi de dispersar as pessoas que estavam lá. Se a polícia agiu de maneira, como está sendo dito aí, usou gás de efeito moral, bomba de lacrimogênio, mas olha como é que foi, digamos, o revide. Depois coloca de novo para mim. Só tinha anjo lá, né? Só tinha neném. Só tinha neném. Só tinha gente do bem, só tinha bacana. Então tá aí, Minas Gerais. Vamos obedecer o critério? A festa é para parar 4 horas? Vamos parar 4 horas? Volta para mim. Volta para mim. Tem uma máxima que a gente usa muito que diz o seguinte: você não pode pedir que ninguém cumpra a parte dele num acordo se você não cumpre a sua. A lei diz isso. Ninguém pode pedir que a outra parte cumpra uma parte do negócio se você não cumpre a sua. Se estava marcado para acabar às 4 horas, às 16 horas da tarde, não poderia chegar até às 7. Se alguém acionou a polícia pediu para sair e não desocuparam, a polícia tem protocolos a seguir. E é o que disse o Major Santiago, o protocolo foi seguido. Desobedeceu, já sabe como fazer.